Então, Ardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Mashiro, Magic and Masterus em seu capítulo surpreendente de número 4. Pelo fato de que muitos podem pensar, caraca, por que o Neguro não apareceu? Por que eles já cortaram direto para a cena do internato? É algo meio típico de mangá, na verdade, já pro ponto inicial, sejamos sinceros. Mas acontece de que se tiver a possibilidade de um dia esse mangá ganhar anime, eu acho que daí eles fazem esse toque de originalidade e mostram a despedida do protagonista Kureguro. Mas pode ser também que não mostrem, a gente não sabe qual vai ser o sentido desse personagem agora. Pode ser que o autor mostre ele só daqui 10, 15 capítulos, como no próximo, por exemplo. A gente não sabe se ele vai continuar vigiando o mestre do internato. Pode ser que sim, pode ser que não. Sendo que ele e o Brado estão vigiando o mestre desde o exame de admissão, pode ser que vigiem do internato de alguma maneira. Não acredito, mas pode ser que aconteça. Assim eles deixam a obra mais cômica e eles sempre vigiando o que o Prota vai fazer. Seria algo relevante, ao meu ver. Para todo caso, se não for isso, daí eles vão colocar os personagens em cenas bem simples. Por exemplo, o mestre fala um dia deles, digamos lá, com o Finn, e praticamente mostra a cena deles espirrando ou algo do tipo. Praticamente em algum momento eles reaparecem. Eu acredito que no capítulo 6, alguma coisa assim ligada ao protagonista ou não ligada. Mas então, só falando dessa parte que eu achava importante já ressaltar, vamos logo falar sobre o que eu achei interessante sobre o capítulo 4. A gente viu um personagem novo, companheiro do protagonista. A gente viu, digamos, que ele indo bem, digamos que nas lições mágicas da maneira do Mesh. E acontece que eu senti a falta da Aremon, e sobre isso é algo que a gente fala ao longo do vídeo. Mas então, vamos logo falar sobre o capítulo mais recente de Mashiro, mais conhecido como o companheiro novo do protagonista. Já começa praticamente com a cena do protagonista, né, na Eastern Academy Magic, onde falam que é uma academia para magos aprendizes que desejam aprender sobre magia, e acontece que o protagonista tá lá, né, pra poder viver em paz, praticamente é isso, porque ele tá lá na aula que ele tem que fugir magia pra abrir um cadeado com mágica, e acontece que praticamente ele abre o cadeado, mas com a força bruta, e acontece que ele fala, Sensei, eu abri, e acontece que ela fala, você sabe que aqui é uma academia mágica, né? Você sabe que você tá aqui pra usar magia, né? Você sabe que você deveria abrir isso com magia, não é mesmo? E daí acontece que ele fala, é que eu não sou bom com magias. E ela fala, então por que você está aqui, sua anta? E acontece que o protagonista fala, realmente, isso é preocupante, sendo que eu deveria usar magia. Então, a maneira apática com que o mestre demonstrou isso foi sensacional. Eu ri pra caramba, porque foi um jeito, não é inocente, mas o jeito dele de ser, tipo, desligado. Então, basicamente, foi muito boa essa cena. Pra todo caso, daí já vai direcionado para a parte do companheiro dele, que praticamente é um garoto que já tá lá desde o ensino fundamental, alguma coisa assim, já tá há anos naquela academia, e é como se fosse um senpai dele, eu acho, pra todo caso. E acontece que o nome dele é Finn, e acontece que ele olha e fala, o que aconteceu que os calouros desse ano são tudo uns loucos? É o calouro que quebra a parede, é a garota que vai se casar e ferra com o calouro pra entrar, é o calouro agora que não usa magia pra abrir cadeado, o que tá acontecendo esse ano? E daí acontece que ele só pensa, por favor, Kami, não me coloca com esse garoto, é só isso que eu peço. E daí acontece que o destino sorri para ele e fala, é claro que você irá ser colega de quarto dele? E assim o garoto fica surpreendido e começa a falar com o protagonista. E foi legal a conversa deles, porque é sobre isso que vamos falar agora. Falando bem resumidamente sobre a conversa, eu vou falar sobre dois pontos interessantes. O primeiro ponto foi a apresentação, porque basicamente o Finn acha, ele é um cara bem normal, educado, quieto na dele, eu vou ser legal com ele, vou ajudar ele em tudo que ele precisar, mas também ao mesmo tempo vou ser bem distante. E acontece que isso era a primeira impressão, porque depois que o protagonista fala o nome dele e que conta com ele pra qualquer coisa, o Prota acaba falando, e o nome desse aqui é Finn, Jack, blá 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 blá, e acaba que ele acaba falando o nome dos músculos dele. E isso foi tipo, what the hell? Quem que dá nome para os músculos? Que tipo de louco você é? Você deveria ir para academia de loucos, imagina, não para academia mágica mais prestigiosa desse reino. Alguém me tira desse quarto. Acredito que era isso praticamente que o Finn deveria estar pensando. Mas para todo caso, a gente viu uma característica bem específica do Mesh, algo legal. Além de comer bolinhos de creme, ele dá nome para seus músculos. E a gente não deve julgá-lo, afinal ele viveu 15 anos na floresta, não é mesmo? Aremon iria adorar conhecer os músculos do Mesh. Devemos ressaltar isso. Para todo caso, a gente viu que basicamente foi a primeira parte da conversa deles, mas agora vamos para a parte relevante mesmo, onde o Mesh já questiona Finn e pergunta como que ele pode se tornar um visionário divino. Mas agora vamos falar da parte como você pode se tornar um visionário divino e almejar o topo. Foi interessante porque essa parte o Finn vê a ambição do protagonista e ele realmente pensa, então todos querem realmente se tornar isso.
Foi bem legal essa parte, porque basicamente, tipo, o Finn fala, bom, boa sorte pra você, e basicamente ele não fala, vamos nos esforçar juntos, ele tipo tá falando, você que se vira, protagonista. Foi muito engraçado, mas essa parte foi legal porque ele ainda responde tudo que o Mesh tem dúvidas. Isso mostra que ele vai ajudar como companheiro de quarto, ele só quer ter aquela vida dele calma, sem perturbações, porque pela primeira impressão que ele teve do Mesh, só vai surgir problema se ele ficar do lado, sejamos honestos. Mas acontece que ele diz, basicamente você vai ser avaliado em tudo na academia, seja desde uma pergunta respondida ao sensei, como por exemplo atividade extracurricular, como também você no cuidado do seu quarto. Você vai ser avaliado em várias moedas, e quando você conseguir 5 moedas de ouro, você entra, digamos, na disputa para ser um futuro candidato a ser o visionário divino. Mas lembrando, são várias moedas, bronze, prata, ouro, depende do nível de atividade e de quão boa vai ser sua avaliação para que você ganhe as 5 moedas de ouro. Então praticamente ele fala que basicamente também o protagonista tem que tirar notas boas, se ele não manter as notas, ele será expulso, não importa quantas medalhas ele tenha. Foi muito boa essa parte porque praticamente o protagonista pensou, caraca, eu não acredito que vou ter que estudar magia, o que eu vou fazer da minha vida? E foi muito bom, porque nessa parte o Finn já fala, não dou 3 meses que esse garoto vai ser expulso, certeza que ele vai ser expulso. Foi muito boa essa parte, mas acredito que sim, já foi respondido a parte. É bem interessante ver o sistema de como realmente a pessoa pode se tornar, mas o que vai deixar curioso é como é que o protagonista vai conseguir, digamos que isso, e quais serão as atividades que podem fornecer essas moedas. Promete ser bem interessante essa parte. Para todo caso, acredito que tendo ressaltado isso, vamos falar já da parte final do mangá, vamos falar sobre a corrida de vassouras. A corrida de vassouras foi bem interessante, porque basicamente o Mesh conseguiu, digamos que um nível mundial, um nível olímpico, ele quebrou o recorde, porque a sensei dele, digamos que ficou como a responsável para fazer isso, tendo em vista que a aula era apenas para você fazer com que infundisse sua magia para voar, mas acontece que um dos alunos mais antigos começou a provocar o Mesh, e acontece que ele fez respostas não tão provocativas, e o garoto não gostou e falou, então vamos disputar aqui uma aposta, quem ganhar nessa corrida vai ter o direito de dar uma ordem e você terá que obedecer, que tal? Vamos fazer isso? O Mesh topa, e acontece que na hora que a corrida vai começar, ela só fala em suas marcas, o Mesh basicamente já tá do outro lado e acaba derrotando o garoto sem mal ter começado a corrida. E foi legal essa parte porque o Finn tava olhando a situação e ele viu, o Mesh basicamente arremessou a vassoura, ele saltou como se ele estivesse já desde o início dela e praticamente até o ponto de largada, até o final da corrida, ele venceu. Então foi fantástico porque essa cena foi muito engraçada. Afinal, assim, você falou, É um recorde! Ele quebrou o recorde! e foi muito boa, porque praticamente a velha tava, tipo, feliz, tava em êxtase, tava surpresa, tipo, finalmente alguém conseguiu um recorde novo, e é da nossa academia, e, tipo, foi isso, basicamente. A cena já é cortada aí, porque o garoto problemático daí começa a enquadrar o protagonista, fala praticamente que ele roubou, ele fez de alguma maneira, mas não é justo, ele não conseguiu vencer realmente de um jeito honesto, e o protagonista praticamente fala na cara dele, eu me sinto mal que você não consiga compreender quando você é derrotado e por você ainda ficar, digamos, nessa frescura e não conseguir reconhecer que eu te venci, eu até irei deixar a aposta passar dessa vez. Foi tão legal porque a maneira que o protagonista fala, tipo, é uma maneira bem desligada, não é pra ser bem provocativa, mas dá o tom provocativo. E acontece que nesse momento, acontece que o garoto, tipo, ia começar a brigar com o protagonista, ou algo do tipo. E vemos nesse momento que a sua boca é fechada por selos, ou por exemplo, pontos, cravos, algo parecido. E nesse momento acontece que aparece, digamos que um colega desse garoto problemático, e aí vemos um personagem novo, um personagem que vai gerar vários problemas para nosso querido Mesh. Praticamente já falando do final, porque esse garoto que apareceu, ele praticamente só tira, né, digamos que o subordinado dele, o garoto problemático do lado do Mesh, porque praticamente pelo que a gente viu, ele que havia dado a ordem para que ele fosse tentar vencer o protagonista, tanto que ele fala, como é que você não consegue obedecer um simples comando meu? E a gente viu que praticamente é isso, ele tem a pose, ele é como se fosse o chefão de lá, pela influência que ele tem no departamento mágico, e assim tendo laços com o vice-diretor, é praticamente como se ele mandasse em toda a Gakkou, como se ele mandasse, digamos que em todos os alunos de lá. E acontece que vemos que o Mesh não sabia nada da história dele, e depois que ele soube também ele não deu a mínima, tanto que ele esqueceu de se encontrar com esse garoto, porque praticamente quando ocorre a cena lá que o garoto tira o garoto problemático de lá, ele fala com o protagonista, basicamente, prazer, meu nome é Ruroido Quast,
Master ou alguma coisa assim, que eu não vou lembrar o nome desse personagem. E acontece que o Mesh fala a pronúncia do nome dele totalmente diferente, e ele já fica em fúria, e ele fala: gostei de você, você é divertido, a gente conversa depois. E daí mostra que todas as pessoas que estavam em volta já saíram bem antes, pelo fato de que eles não querem ser caçados por esse aluno, por esse garoto. E praticamente após isso já vamos pro final, onde o garoto lá tá esperando o Mesh, e o Mesh não chegou porque ele está fazendo bolinhos de creme. Tanto que ele fala: eu sinto como se eu estivesse esquecido de algo. E assim praticamente acaba o capítulo. Sem dúvidas, foi um ótimo capítulo de Mashal. Acredito que já abordar a Easton Academy Magic foi sensacional, pelo menos já mostrar um pouco de como é o clima lá. É bem interessante a gente ver que o Mesh vai ser um problema em modos, como talvez uma possível solução com o passar do tempo. O que eu posso dizer é que o rival problemático era algo que eu já esperava que iria ser apresentado em menos de 5 capítulos, e finalmente foi apresentado. Talvez o Mesh acabe, digamos que com a reputação dele, pode ser que sim, pode ser que não. O que eu posso dizer é sobre o Finn. Eu não acho que é um personagem que eu gostei, mas por enquanto é aquele personagem ideal que é o amigo medroso do protagonista, se é que você me entende. Pelo fato de que é aquele personagem que vai viver distante, só que acontece que se esse caçador ir atrás do Finn, provavelmente o protagonista salva ele, e assim começa uma amizade. Pelo menos é isso que eu posso acreditar, se baseando um pouco que Mesh é um pouco clichê. Pronto, no caso, a única personagem que eu senti falta foi a Remon, porque no momento atual ela tá sendo a melhor personagem da obra, na minha opinião. Eu acho que é muito legal que apresentem ela, e eu espero muito que apareça no próximo episódio, ou melhor dizendo, no próximo capítulo, tendo em vista que ainda não abordaram, digamos que tudo sobre essa academia mágica. Pode ser que eles mostrem todas as áreas, ou talvez refeitório, ou talvez sala de descanso, algo do tipo. A gente ainda tá no começo da obra, então tem muita coisa a ser mostrada, e eu acho que seria legal eles trazerem a Remon novamente. Mas, por todo caso, ressaltei tudo o que eu queria. O descaso do Mesh continua incrível. A maneira como ele utiliza-se de sua magia está sendo perfeita. Acredito que agora podemos falar sobre o que podemos esperar para o próximo capítulo. Porque se sua pergunta é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Mashuru? No próximo capítulo de Mashal, eu acredito que eles vão abordar ainda esse caçador. Digamos que ele vai ser meio que o arco agora, digamos que dessa primeira fase. Eu acredito que da obra provavelmente deve durar uns 2 a 3 capítulos ainda, mas eu acredito que eles devem finalizar bem rápido se eles colocarem o Finn sendo uma ligação para que ele se sinta mais próximo do protagonista. Como eu disse segundos atrás, é algo que eu acredito que pode ser apresentado no próximo episódio. Pode ser que eles apresentem algum personagem que já apareceu na obra. Eu não duvido que o Regro, o Brado, a Remon reapareçam novamente, ou até mesmo o diretor. O próximo capítulo ainda deve mostrar talvez alguma aula deles, ou algum final de semana deles livre, algo do tipo. A gente não sabe se não vai ter uma passagem de dias também, então tá bem curioso sobre o que vai acontecer no próximo capítulo. Mas eu acredito que é aquela conversa, né? Lendo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Mashuru Mata, né?